mídia democrática é uma mídia plural e diversa, é uma mídia que amplifica a liberdade de expressão e não restringe a poucos atores econômicos a capacidade de falar para a sociedade. Nós poderíamos ter uma qualidade da radiodifusão, das comunicações, uma diversidade, uma pluralidade que ajudaria bastante a democracia a brasileira e a tomada de decisões no nosso país. Uma mídia democrática, resumindo, é aquela em que todos têm direito de falar, né? Infelizmente, ela não existe no Brasil, acho que ela não existe no mundo, porque alguns poucos grandes grupos de comunicação dominam hoje a comunicação no mundo. Não podem ser só poucos senhores a falar para o conjunto da sociedade qual que é a agenda política, qual que é a agenda cultural, a forma de interpretar isso. Você precisa ter indígenas falando para a sociedade por eles mesmos, né? Você não pode ter só um jornal de branco falando como é que são os indígenas. Os indígenas têm que falar para toda a sociedade o que eles acham por si sós da sociedade que eles vivem, não a gente ficar mediando todo o tempo essa interpretação. Comunidades, né? As mais diversas comunidades, quilombolas, enfim, você precisa ter essas vozes em pé de igualdade no debate social. A busca por uma mídia democrática, plural, que dê voz às minorias e sem qualquer traço de monopólio é uma tarefa da sociedade. O que se busca não é uma lei redigida em algum gabinete de alguma autoridade, alheia aos anseios e necessidades dos diferentes grupos sociais que compõem a nação. É uma luta de todos, e a psicologia e os psicólogos fazem parte dela. A preocupação nossa é que a mídia interfere na subjetividade. O cotidiano está atravessado pela mídia. Então, se o cotidiano é nossa matéria de trabalho, nosso objeto de trabalho, a mídia tem que estar também. A psicologia tem algo a dizer sobre os processos de comunicação. A psicologia tem algo a dizer sobre a democratização da mídia. Porque nestes processos de comunicação a gente tem elementos que são muito importantes na constituição da vida das pessoas, da humanidade de cada um, da subjetividade das pessoas. Essa coisa da formação da subjetividade é importante. A criançada é cercada de todos os lados, né? O supermercado tem os produtos à altura dos olhos dos mais baixinhos, depois dos mais altinhos. Você tem brinquedos, acabam definindo papéis, os papéis institucionais que o sistema, de alguma maneira, quer tornar habituais. E vai mudando e refinando isso. Por exemplo, antigamente a menina brincava de boneca, mas a boneca era um treino de maternagem, mamãe e filhinha. Hoje ela brinca com a Barbie. A Barbie é como ela quer ser quando crescer, não é mais a filha dela. Então, a introjeção em si de um modelo que ela passa o resto da vida correndo atrás e buscando. Não é à toa, né, que a mulher brasileira é aquela que, segundo pesquisas comparativas internacionais, mais tem problema de autoestima e mais está disposta a fazer sacrifícios para poder chegar mais perto do padrão de beleza, porque o padrão de beleza que oferece não tem nada a ver com a gente. E não é de estranhar que no ano passado triplicou a quantidade de adolescentes que fizeram cirurgias plásticas por motivos meramente estéticos. Então, isso, gente, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nós precisamos mostrar quais são os mecanismos de controle, por mais sutis que sejam, para que as pessoas saibam quem e o que está tentando controlá-las, em nome de quê, com que interesses. E a psicologia tem um papel fundamental nisso. Por exemplo, para nós é muito fácil entender a balela, que consiste em dizer que ter controle social é fazer censura, que é um discurso que foi feito sempre pelos donos da mídia, né, dos meios de comunicação. Eles dizem assim, não, se tiver controle social, isso aí vai ser a tentativa de usar censura sobre a produção da mídia. Para a gente é óbvio que não, porque nós temos uma discussão sobre quem nos contrata e quem é afetado pelo nosso trabalho. Quando a gente trabalha com criança, por exemplo, é super frequente a gente discutir isso. Quem é que eu vou atender? É o que a criança quer ou é o que o pai da criança me pediu? Então, nós temos isso, cara, horas de debate nos cursos de formação, não sei o quê. Nós estamos preparados para discutir porque as pessoas acham que são consumidoras da mídia. Você sabe que num evento do FNDC, eu perguntei quem aqui é consumidor de meio de comunicação e todo mundo levantou a mão. Todo mundo, eram 150 pessoas sentadas, jornalistas velhos de muitos anos, até um que não gostava nada de mim estava sentado ali, e ele também levantou a mão. Eu falei, pode abaixar aqui, ninguém é consumidor de meio de comunicação, porque consumidor é quem contratou os meios de comunicação
para falar uma coisa para vocês. Quem paga é o consumidor. Vocês não são consumidores, vocês são afetados pelos meios de comunicação. Vocês sofrem alguma coisa que alguém contratou os caras para fazer em vocês. Até esse cara que não gostava de mim, levou, de novo ele, inverteu, ele tem razão, saiu bravo, saiu batendo o pé, mas porque ele viu que ele estava errado, ele não é consumidor. Então, a gente sabe que a criança não pode ser considerada a pessoa que nos contratou, mas é com ela o nosso vínculo. E como é que a gente resolve isso? Então, na psicologia, nós temos um acúmulo enorme de discussão sobre isso. A diferença entre quem está nos contratando e quem precisa sofrer a nossa intervenção. A psicologia, como ciência, ela tem instrumentos, ela tem um arsenal teórico que permite uma compreensão, um fenômeno social, né? A psicologia, nas suas várias áreas, ela tem a mídia como deve ter a mídia como um objeto de estudo. Isso falando da academia, falando do ponto de vista da teoria e de estudos, né? Na psicologia social, porque é um fenômeno social e porque está formatando formas de pensar e de agir, formatando consciências, né? Influenciando a subjetividade e a intersubjetividade. Uma coisa que para nós é muito clara é que quando a gente fala sobre manipulação da comunicação, o psicólogo é um cara preparadíssimo para isto. Tem livro do Abramo, por exemplo, sobre as técnicas de manipulação da grande mídia. Você dá para um jornalista ler, ele fala, nossa, que incrível, de fato, é um texto muito legal. Você dá para um psicólogo, ele boceja. Ele fala, mas que obviedade, por que é que eu tenho que ler isso? Muitas das técnicas de manipulação descritas pelo Abramo ou descritas pelo Chomsky, quando o Chomsky faz lá a lista das 8 ou 10 formas de manipular a opinião das pessoas, são coisas que os psicólogos têm um ouvido muito preparado para isso e têm muita facilidade de compreender. Então, para a gente fica estranha até a pergunta, porque é evidente que a gente tem a ver diretamente com isso. Marcos Ferreira é uma das referências da psicologia no debate sobre a mídia. Seja atuando diretamente dentro do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, ou ajudando a pensar a participação dos psicólogos e seus saberes nessa questão. Informação, ela é como água, né? Ela é como água, assim, a gente tem que saber reconhecer onde está a fonte, a gente tem que cuidar da fonte, a gente tem que cuidar do transporte da água, a gente tem que estudar a composição dela para poder saber quanto que isso está sendo razoável para a vida da gente. E os psicólogos têm um instrumental que foi preparado para outras coisas, mas que é intencionalmente para outras coisas, mas que é super aplicável a esse debate da comunicação, inclusive o debate da democratização. Não existe nenhuma ação que busque a via democrática, para o que quer que seja, que não inclua ouvir várias vozes, pensamentos diferentes, confrontar ideias. Em Santa Catarina, Marcos convidou para falar à Diversidade gente que sabe que a comunicação do Brasil não pode continuar como está, mas que não necessariamente acredita nas possibilidades desse processo de democratização. Vocês dois, como vocês acham que vocês chegaram a esse tipo de concepção? Ela saiu da onde em vocês? Quando ocorre efetivamente uma democratização dos meios de comunicação, está dentro de um processo político revolucionário, que é o caso, por exemplo, da Venezuela. Por que tem uma nova lei de meios na Venezuela? A Elaine vai falar isso com mais propriedade. Porque tem a Revolução Democrática Bolivariana. Não tem mais intocáveis na sociedade venezuelana. Por que teve isso no Equador e na Bolívia? Pela mesma razão. Por que avançou algo minimamente a democratização da Argentina? Porque teve um mega conflito da presidente Cristina Kirchner com os proprietários de terra no momento em que a exportação de grãos estava com os preços nas nuvens. Se não tem esse conflito, o Clarim estava intocável até hoje. Mesmo assim, a lei de meios na Argentina não foi aplicada às suas últimas consequências pela presidente, poderia ter avançado. E o caso cabal, mais patético, mais ilustrativo, é o Brasil. Depois de 4 governos petistas, não se tocou, no mais mínimo, nem sequer o governo democratizou as suas verbas.
colocando, por exemplo, R$1 milhão para a Rádio Campeche e tirando o financiamento das estatais para a revista Veja. Nem isso se colocou. Aqueles que defendem a democratização no Brasil, a frente em defesa da democratização no Brasil, teriam que explicar por que, mesmo com um governo que tinha originalmente uma vocação democratizante, não pôde tocar nisso. Então nós não podemos fazer aqui, nos comportar como os escolásticos na Idade Média Europeia, como o mundo deveria ser. A função dos intelectuais, do pensamento crítico, dos cientistas sociais, é explicar por que não é. E não é precisamente porque aqui não pode haver qualquer ameaça de democratização. Isso toca nos interesses da classe dominante, toca no poder de classe, na propriedade, no prestígio social, e isso é inaceitável. E claro, e as ilusões de que com o Facebook, as redes sociais, nós podemos enfrentar isso na linha de um Manuel Castells, é pura ideologia destinada a alimentar a passividade, o cinismo e a cumplicidade com esse sistema. Esse sistema é terrível. Como o Nildo falou, quer dizer, vamos democratizar o quê? Mais negro na televisão? Mais mulheres, mais homossexuais? Bom, a Globo tem mais negro, mais mulher, tudo isso tem. Só que a voz deles está sendo dita, né? Eles estão podendo se expressar como negro, como isso, como aquilo? Não, eles seguem um roteiro de um autor. Eles não são autores, né? Como não se pode contar com a mídia para a publicização desse debate, a alternativa dos movimentos pela democratização da mídia é conversar diretamente com setores diferentes da sociedade. Na noite de 21 de março de 2015, Marcos Ferreira nos acompanhou a um debate sobre a liberdade de imprensa, promovido pelo Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina. É um momento em que esses esforços desse movimento social pela democratização da comunicação ganham novos atores com potencial de incidir muito mais fortes do que a gente vinha acontecendo até agora. A liberdade de expressão no mundo capitalista é a liberdade de expressão do poderoso, né? Não é a nossa liberdade de expressão. Não conseguiremos disputar a potência de intromissão e a capacidade de produção de opinião pública que a Rede Globo tem. Então o que nós temos que fazer? Domesticar a Rede Globo. Celso Schroeder é uma das mais respeitadas vozes nesse debate. Ele acredita e trabalha pela democratização dos meios de comunicação. Na manhã seguinte, já está em outra mesa de discussão, dessa vez promovida pelo Sindicato dos Jornalistas em parceria com o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. A luta ela existe em quase todos os países, mas quase que exclusivamente na vertente de lutar contra o monopólio. Ou seja, que é uma vertente importante, tal, mas que é uma vertente liberal, porque ela não atribui à comunicação a dimensão pública que a comunicação tem. Ela reduz, na verdade, a sua dimensão privada, ou seja, cada um de nós tem o direito de falar e de ouvir e tal, que é uma vertente da concepção de liberdade de expressão que está contida na Carta Internacional dos Direitos Humanos. E não atribui à comunicação, que eu acho que o Brasil fez, que eu acho que nós conseguimos fazer, que a democratização da comunicação é importante, não só para representar as falas, para representar o todo, ou seja, o país precisa disso, a cultura precisa dessa possibilidade. Portanto, todos nós que exercitamos, inclusive jornalistas, e principalmente talvez os jornalistas, que exercitamos a comunicação social, que é um pouco além da comunicação, ou seja, vai um pouco além da comunicação interpessoal, nós temos obrigação de garantir essa pluralidade. Então, ela não é só um direito dos cidadãos, não é só um direito dos indivíduos, ela é um dever de alguns. O que você enxerga de importância, de relevância ou de interesse da psicologia ou dos psicólogos com esse debate que você está fazendo, que você está contando agora? A psicologia cumpre esse papel de trazer para dentro do debate esse olhar, ou seja, torna complexo para nós o olhar. E torna complexo a partir de uma dimensão que também era estranha aos jornalistas, porque os jornalistas, ou seja, tem um outro treinamento, né, que era da consciência do indivíduo. Ou seja, nós enxergamos as pessoas não só como este ser abstrato de público,
que os jornalistas fazem, mais ou menos, nós mais ou menos sintonizados com uma simpatia política, etc., mas, se a gente enxergar, são indivíduos, são grupos com necessidades particulares, obviamente necessidades compartilhadas e etc., mas seres humanos, indivíduos. Acho que isso foi rico. O debate sobre a produção de sentido, que era um debate meio filosófico, que alguns jornalistas tinham mais do que outros, ela torna-se presente o tempo todo com uma atenção que os psicólogos nos impõem, e isto é um elemento, do meu ponto de vista, foi muito enriquecedor. Acho que os psicólogos foram, de todos os atores que participaram, os atores sociais, foram os que mais qualificaram o debate. Acho que foram os que mais qualificaram o debate e mais qualificaram a ação política. O fato é que nós estamos pegando jeitos diferentes de encarar a transformação. Agora, todos estamos, os que você ouviu, todos estamos empenhados na transformação social que precisa acontecer no Brasil. E aí nós estamos precisando sempre sentar essas visões diferentes, que o mais tradicional é, se eu penso uma coisa, você pensa outra, a gente para de conversar. Você vai conversar com quem pensa como você e eu vou conversar com outros. Não. A lógica, que é isso que é, vamos dizer assim, é uma armadilha para quem acha que não dá para democratizar, é que nós constituímos um campo de conversa onde todas as vozes tinham que ser ouvidas, inclusive as que acham que isso seja impossível. Então, nós estamos exercitando o projeto de comunicação que nos orienta como FNDC, como grupos que discutem a democratização da comunicação. Não perca no próximo Diversidade os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Afinal, o que há para comemorar?